Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do 1 ao 20. Assim diz a boa, perfeita palavra do Senhor. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Até aqui a leitura da palavra. Oremos uma vez mais ao Senhor. Pai, aqui estamos diante da tua palavra e como cantamos agora, necessitamos, Senhor, do teu auxílio para ver além da letra. Precisamos, Pai, do teu Espírito Santo para transformar essa palavra viva no nosso coração, na nossa mente, de tal forma, Pai, que transborde através de nós. Queremos, Pai, pedimos, rogando ao Senhor, que nós, este canteiro de obras que somos, sejamos edificados pela tua palavra nesta noite. Sejamos transformados, sejamos alimentados e consolados, Pai, para que a gente consiga dar frutos para ti mesmo, Senhor. Pai, por tua graça, ilumina-nos nesta noite. Precisamos de ti. Precisamos do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus nós rogamos. Amém. Amém, meus irmãos. Como nós podemos provar para alguém na semana que vem que teve culto hoje? Imagina alguém que não veio hoje ao culto. Como é que você vai provar para essa pessoa que teve culto? Como é que nós provamos para alguém que não esteve aqui na semana passada que teve culto na semana passada? O culto dessa semana, se Deus quiser, ainda será disponibilizado online e fica um pouco mais fácil de provar. Mas ainda poderia ter sido gravado outro dia. Da semana passada não ficou. Como nós provamos? Há várias testemunhas. Você pode chegar para essa pessoa e dizer, olha, teve culto. Eu sei porque eu estava lá. Mas alguém pode dizer, tua palavra só não vale nada. Mas tem culto todo domingo. Mas talvez neste domingo não tenha havido culto. Mas tem testemunhas. A Denise estava lá no culto. Ela pode falar para você. Seu Ricardo estava lá. Ele pode testemunhar. Seu Vicente estava no culto. Pergunta para o Samuel. Não acredita nele? Pergunta para o seu Ezequiel. Pergunta para o João. O João vai falar que teve culto. Testemunhas. Testemunhas são importantes no registro da história.
Como nós sabemos sobre algo que aconteceu? Através de registros, através de testemunhas. E o texto que nós lemos fala da ressurreição de Cristo. Ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa esperança. Porque qualquer historiador honesto vai dizer e concordar que Jesus de fato nasceu, que Jesus de fato existiu. Por quê? Porque há muitos registros e qualquer historiador honesto vai dizer que as escrituras são autênticas, que Jesus realmente existiu. Há também várias outras testemunhas extra-bíblicas que registraram a respeito de Cristo. Jesus é considerado um personagem histórico pela maioria das pessoas e até mesmo pela maioria dos historiadores, seja ele cristão, ateu ou o que for. Agora a questão começa a pegar quando se fala a respeito da morte e ressurreição de Cristo. A maioria das religiões acreditam em Jesus. Acreditam que Jesus existiu. Mas quando chega na morte e ressurreição, você sabia, por exemplo, que os muçulmanos acreditam em Jesus? Sabia disso? Só que você sabia que para o muçulmano, Jesus não ressuscitou? Sabe por quê? Porque no ponto de vista do islamismo, Jesus sequer morreu. Para eles, Jesus foi levado ao céu e uma outra pessoa que não tinha nada a ver com a história foi crucificada no lugar de Jesus. É nisso que eles acreditam. Eles acreditam nisso num tal ponto que eles acreditam que Jesus vai voltar sem nunca ter morrido e, portanto, nunca haver ressuscitado, que Jesus vai quebrar a cruz e vai matar todos aqueles que se recusarem a seguir o profeta Maomé. Absurdo, não é? Do lado do túmulo do profeta Maomé tem um espaço reservado para Jesus, porque eles acreditam que aí, então, depois de fazer tudo isso, Jesus finalmente vai morrer pela primeira vez, e aí vão enterrar o corpo de Jesus ao lado do corpo de Maomé, porque Maomé morreu enterrado, está? Então veja a importância dessa doutrina, da ressurreição de Cristo. É aí que muitos historiadores vão lutar contra, vão dizer que isso não aconteceu. É aí que muitas religiões vão dizer que não aconteceu. Os espíritas vão falar, não, Jesus existiu, foi um espírito evoluído. Realmente, Jesus morreu, foi crucificado sim, mas morreu, está lá, evoluído, num outro plano astral. Mas não vão acreditar que Jesus ressuscitou. Mas Paulo vai falar sobre isso, que Jesus ressuscitou. E que se ele não houvera ressuscitado, tudo isso que nós estamos fazendo é em vão. Não serve para nada. É apenas uma brincadeira, um clube. Então vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor a respeito do fundamento da nossa esperança. Primeiramente, Paulo lembra a igreja que o evangelho que foi anunciado, eles também haviam recebido e continuavam firmes. Paulo lembra a igreja que é por meio deste evangelho que eles eram salvos. Isso se retiverem a palavra, assim como ele havia pregado a vocês, a menos que haviam crido em vão. Olha só, aqui o arminiano já fala, tá vendo? Dá para perder a salvação. Porque Paulo disse, por meio dele vocês são salvos se retiverem a palavra, assim como preguei a vocês. Ah, tá vendo, calvinistas? Dá para perder a salvação. Mas Paulo continua, menos que tenham crido em vão. O que Paulo quer dizer? Isso fica muito claro no Evangelho de João. O Evangelho de João traz um paralelo bem interessante entre dois tipos de crenças, dois tipos de fés. Nós já falamos delas aqui, mas vale a pena lembrar. Existe aquela crença que é o crer no óbvio, crer que Jesus existiu, crer que ele ressuscitou, crer em Deus. A palavra de Deus nos fala que até os demônios creem e tremem diante de Deus. Mas essa crença não é suficiente para salvar. O que nos salva é aquela fé salvífica que faz com que a gente creia no nosso intelecto, que a gente confesse com a nossa boca, mas que a gente creia também no nosso coração. Crer que Jesus ressuscitou dos mortos. Crer que ele está vivo é diferente de uma crença meramente intelectual, de alguém que diz, faz sentido. Não,
É crer de tal forma que você está disposto a abrir mão de qualquer coisa para seguir a este que ressuscitou. É crer de tal forma que você coloca a sua confiança nele para todas as coisas, que você espera pela volta dele ansiosamente, mais do que tudo, o retorno de Jesus. Este é aquele que é salvo, é aquele que retém a palavra e retém a palavra tal como foi pregada pelos apóstolos. Qual é o evangelho pregado pelos apóstolos? Que sendo nós pecadores, Deus enviou ao mundo seu único filho para morrer por nós naquela cruz. Mas que ele venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia e voltará para buscar a sua igreja. Este é, de fato, o evangelho pregado, o evangelho completo. Antes de tudo, ele entrega à igreja o que ele também recebeu, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Olha aqui o evangelho, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo lembra aqueles irmãos que já estava previsto na Escritura que Jesus viria, que Jesus morreria pelos nossos pecados e ressuscitaria. Há vários textos no Antigo Testamento que falam sobre isso. O Salmo 2, o Salmo 16, você lembra de mais algum? Isaías 53 e tantos outros textos que falam a respeito da ressurreição. Então, Paulo está falando para a igreja, esse evangelho é segundo as Escrituras. Já havia sido previsto, porque toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, aponta para Cristo, para o nosso Senhor Jesus, para o Salvador. Depois de falar da autoridade das Escrituras, que já haviam previsto que tudo isso ia acontecer, ele fala que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e ele apareceu a Cefas. Sabe quem é Cefas? É Pedro. Ele apareceu primeiro a Pedro. Depois, ele apareceu também aos 12. Depois, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive. Porém, alguns já dormem. Depois, por Tiago. Não sabemos se é o Tiago, irmão de Jesus, ou um dos Tiagos que eram apóstolos. E mais tarde, por todos em geral. Todos os apóstolos. E por último, depois de todos, foi visto também por Paulo. Então, Paulo está lembrando os coríntios que, primeiro, esse evangelho não é novidade. Já era anunciado nas Escrituras. E as Escrituras fatalmente se cumprem. Sempre se cumprem. Segundo, além da autoridade das Escrituras, Paulo mostra a autoridade das testemunhas. Paulo está dizendo, tem alguns de vocês que não acreditam que Jesus ressuscitou, que não acreditam que exista a ressurreição? Pois bem, Jesus ressuscitou e apareceu a Pedro, depois aos 12. Foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, e ele ainda fala, a maioria deles estão vivos até hoje. Quando Paulo diz que alguns dormem, ele está usando um eufemismo para dizer que alguns daqueles já haviam morrido, já não estavam mais entre eles. Mas era como se Paulo dissesse o seguinte, olha, mais de 500, alguns já morreram, a maioria está viva. Não acredita em mim? Pode procurá-los, pode perguntar para eles se Jesus não ressuscitou. Jesus, de fato, ressuscitou. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e aí Paulo fala, até eu vi o Senhor Jesus. Ele apareceu para mim também, então creiam. Jesus ressuscitou. E este é um testemunho verdadeiro, irmãos. Tem um escritor que foi jornalista, que se converteu, e antes dele se converter, a esposa se converteu. E ele era ateu. E ele ficou tão embasbacado de ver a esposa convertida que ele falou, eu vou provar para ela que isso é uma mentira. Então, primeiro ele tenta provar que as Escrituras não são autênticas. Aí ele vê que realmente não dá para dizer historicamente que as Escrituras não são autênticas. Depois ele diz, será que Jesus ressuscitou? Vai que Jesus apenas desmaiou na cruz.
Não, aí ele procura um médico e tal, e o médico diz, olha, o que Jesus passou na cruz, é impossível que ele tivesse sobrevivido àquilo tudo. Com certeza ele morreu. Aí ele fala, não é possível. Talvez os 500 tenham tido, então, uma espécie de loucura, né, algum êxtase, algo que possa ser comprovado psicologicamente. Ele vai atrás de uma psicóloga e a psicóloga fala, olha, 500 de uma vez só ter a mesma alucinação seria um milagre maior do que Jesus ressuscitar. Por fim, ele olha todas as evidências e se rende. Se rende ao Evangelho, se rende a Cristo. Um grande número de testemunhas que atestam que a nossa esperança é uma esperança de fato bem fundamentada. E Paulo está falando sobre isso. Há fundamento para a nossa fé. Há fundamento para aquilo que nós estamos pregando. Há um fundamento histórico. A maior diferença, ou uma das maiores diferenças do cristianismo para outras religiões, é que a nossa religião é fundamentada em alguém que realmente, historicamente, viveu. De alguém que historicamente ressuscitou, e muitos vão dizer, não, Cristo não ressuscitou porque isso é impossível. As pessoas não ressuscitam. Claro que as pessoas não ressuscitam. Se as pessoas ressuscitassem, se isso fosse algo normal, o que teria de extraordinário em Jesus? Seria apenas algo comum, algo mais. Mas aquele mesmo Deus que criou as regras, que criou a regra de que o homem está destinado a morrer uma vez só, vindo após isso o juízo. Este mesmo Deus é aquele que ressuscita Jesus dos mortos. Que aquele que faz a regra é o único que tem poder para quebrá-la, para mudá-la, para alterá-la. Para um Deus Todo-Poderoso, ressurreição não é algo extraordinário, não é algo incrível. E Jesus é excepcional, porque Ele é Deus que se fez carne, morreu por nós e a morte não pôde vencê-lo. Ressuscitou. Nós cremos num Deus maravilhoso, num Deus poderoso, num Deus que há fundamentos históricos e uma grande nuvem de testemunhas a respeito disso. Até mesmo Paulo, o escritor. Inclusive, aqui é um ponto interessante. Por que nós não acreditamos mais na existência de apóstolos? Há muitas igrejas apostólicas e muitos que se dizem apóstolos. Por que nós não acreditamos nos apóstolos modernos? Porque uma das prerrogativas para que alguém fosse considerado apóstolo era justamente isso. Ter visto o Senhor Jesus. Por isso que Paulo diz que ele é um dos últimos, o menor como alguém que foi nascido fora de tempo, porque ele foi o último dos apóstolos a ver, de fato, o Senhor Jesus. Se algum desses apóstolos, então, tiver mais de 2000 anos de idade e tiver visto Jesus ressurreto antes de subir aos céus, nós creremos que é um apóstolo, mas sabemos que não há apóstolos assim hoje em dia. Não nesse sentido hierárquico de alguém que caminhou com Jesus, que viu a Jesus e através de quem a palavra de Deus nos foi dada aos nossos dias. E o Paulo diz que ele era alguém que não era digno de ser chamado apóstolo, por causa do passado dele, por causa daquilo que ele havia feito. Ele havia perseguido a igreja. Lembra do que a gente leu agora há pouco em Mateus capítulo 20? As pessoas querem tanto ser grandes que elas inventam títulos que sequer existem. Pessoas que se autodenominam isso, aquilo outro, apóstolo, patriarca. Desejo do homem de ter um título, de ser alguma coisa. Pessoas que fazem questão de serem chamadas pelo título. Se não chamar de reverendo, se ofende. Se não chamar de pastor, se ofende. Não, pastor não, eu sou bispo, eu sou maior. Não, eu sou isso, eu sou aquilo outro. E Paulo, que era apóstolo, dizia, eu nem sou digno de ser chamado de apóstolo. Eu não mereço. Ele reconhecia que ele era um pecador. Ele reconhecia que ele era alguém que não era digno de reverência. Que o único digno de reverência, de fato, é Jesus. O Senhor, ele fala, eu sou o menor. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Paulo, o homem que fez tudo o que fez, dizia que ele era o que era unicamente pela graça de Deus. Como que nós podemos achar que nós somos alguma coisa, irmãos? Não somos nada.
pela graça de Deus. Em seguida, ele diz, é uma graça que não se tornou vã. Pelo contrário, ele trabalhou muito mais do que todos os outros apóstolos. E ainda assim, ele reconhece que todo o trabalho que ele fez, não foi ele, mas foi a graça de Deus com ele. Porque se não é a graça de Deus, todo o trabalho dele também seria em vão, não frutificaria. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Se não estivermos nele, nós nada podemos fazer. Todo fruto vem do Senhor Jesus. Portanto, o Evangelho completo é pregado e neste Evangelho nós cremos. Em seguida, então, Paulo, depois de falar da ressurreição de Cristo, que é a nossa esperança, fala de qual é a nossa esperança. Da nossa também ressurreição, porque também ressuscitaremos, irmãos. Assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, então Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. E além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou. Então Paulo está dizendo para a igreja, se não existe ressurreição, se nós não ressuscitaremos, então Cristo também não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, estamos pregando em vão, porque estamos pregando alguém que está morto, alguém que não pode fazer nada. E mais do que isso, além de pregarmos à toa, ainda somos mentirosos diante de Deus, porque estamos dizendo que Deus ressuscitou a Cristo. E se Cristo não ressuscitou, nós somos mentirosos, somos falsos testemunhas, porque testemunhamos que ele ressuscitou. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. A ressurreição de Cristo não é um detalhe da nossa pregação. Hoje, um dos maiores perigos para a igreja é o liberalismo. Liberalismo teológico. Porque o liberalismo teológico procura tirar da Bíblia tudo aquilo que é miraculoso, tudo aquilo que é sobrenatural. E muitas igrejas têm ido neste caminho. Igrejas, inclusive, que um dia foram reformadas e que hoje são liberais. Grande parte da igreja presbiteriana dos Estados Unidos hoje é assim. Não crê na ressurreição. E aí nós perguntamos, por que ainda se reúnem como igreja? Eles continuam fazendo culto como uma ação social, porque as pessoas precisam disso. As pessoas precisam se reunir. As pessoas precisam, de alguma forma, ter fé em alguma coisa. Mas se Cristo não ressuscitou, é uma fé vã, é uma fé mentirosa. Dizer que Cristo não ressuscitou é tirar o fundamento da nossa fé. Cristo está vivo, porque se Cristo não houvesse ressuscitado, então ele não venceu a morte, e nós continuamos, nós mortos, nos nossos delitos e pecados. Mas porque Cristo venceu a morte, é que os nossos pecados também foram derrotados. E o nosso eu também foi derrotado, como nós cantamos agora há pouco. Vencendo, vem Jesus, vence até sobre o nosso eu, sobre o nosso pecado. Ele ressuscitou. Se Cristo não houvera ressuscitado, a nossa esperança seria limitada. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Os que morreram em Cristo, então, se perderam. Se Jesus não ressuscitou, se não há ressurreição, se só o que existe é o aqui ou agora, depois que morre, acabou. Sobra o quê? Não sobra nada. É pó. Não há o além, não há o porvir. O que aguarda, senão a aniquilação total do nosso eu? Eu já escutei de pessoas que trabalham com capelania hospitalar que um dos maiores medos que as pessoas enfrentam no leito de morte é o medo de simplesmente deixar de existir. Muitas pessoas que estão no leito de morte lutam com todas as forças para não pegar no sono, porque elas têm medo de que se pegarem no sono, morrerão e a existência delas terá acabado, terá cessado. Bom, se Cristo não ressuscitou, é só isso que existe. O fim. Nada. Mas Cristo ressuscitou. É o que diz o versículo 20. Mas, de fato, verdadeiramente, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele
as primícias dos que dormem, como nós lemos há pouco em Apocalipse, capítulo 1. Ele foi o primeiro a ressuscitar, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Fato é, Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Um grande número de testemunhas atestou sobre isso. As Escrituras, Antigo e Novo Testamento, registram sobre isso e atestam sobre isso. Portanto, a nossa fé não é vã. Por isso, meus irmãos, não temam. Não temam nem mesmo a morte, porque Cristo venceu a morte e nós ressuscitaremos. Quem sabe Jesus voltará antes de nós morrermos. Eu ainda tenho essa esperança. Alguns podem dizer que é uma esperança ingênua, mas eu tenho essa esperança e permitam-me tê-la. Esperança de que Jesus voltará, eu estarei aqui na terra um dia, talvez bem velhinho, estarei ali e um dia vou olhar para o céu e verei Cristo vindo do céu, e aí vou me encontrar com Ele nos ares. É o que diz a palavra de Deus que vai acontecer com aqueles que ainda estiverem vivos quando Jesus voltar. Porque todo olho verá. E a igreja de Cristo então verá e vai até Ele, se encontrar com Ele nos céus. Essa é a minha esperança. Espero que isso aconteça. Mas se não acontecer, se morrer antes, estaremos mortos de fato. Jesus disse, aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós estaremos com Ele no céu, aguardando o seu retorno. E quando Ele retornar, então nós ressuscitaremos em glória, com um corpo novo, com um corpo transformado, glorificados. Ele foi o primeiro, mas não foi o último. Ele foi o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado e nós também ressuscitaremos. Então, irmãos, o que nós temeremos? Então, por que nós nos apegaremos tanto a este mundo físico? Por que nos apegaremos tanto aos bens? Por que nos apegaremos tanto a coisas fúteis e passageiras? Por que nos preocuparemos tanto com um celular, com um carro, com uma casa, com uma roupa? Por que nos preocuparemos tanto até mesmo com a nossa saúde? Claro, é cristão cuidar do corpo. Não estou falando sobre ser desleixado, mas temer, ter medo de uma enfermidade, ter medo do que pode nos acontecer. Em volta e meia, nós temos este medo, porque a morte não é uma coisa natural ao homem. O homem não foi criado para morrer. O homem foi criado para ter eternidade. Mas, meus irmãos, se temos medo da morte, encontremos esperança na ressurreição de Cristo, naquele que venceu a morte. Se estamos muito apegados a este mundo, deixemos isso de lado. Sabe um dos motivos pelos quais os coríntios não acreditavam na ressurreição dos mortos? Porque na filosofia grega, o mundo físico é uma coisa ruim. O mundo espiritual é bom, o mundo físico é um mundo de segunda categoria. Então, para os filósofos gregos, falar que Jesus havia ressuscitado era um absurdo. Porque como que alguém que esteve no plano espiritual vai viver novamente nesse mundo carnal? É um absurdo. Não, tudo que Deus fez é bom. E nós, por isso, ressuscitaremos. Mas não estamos presos na parte carnal, no sentido dos pecados deste mundo. Nas vaidades deste mundo, como estamos estudando em Eclesiastes. As vaidades desse mundo não nos prendem, se a nossa esperança está de fato fundamentada na ressurreição de Cristo. O que então nos impedirá de pregar o Evangelho com todas as nossas forças? O que nos impedirá de sermos testemunhas do Senhor? O que nos impedirá, irmãos, de sermos missionários ou de desejar que os nossos filhos o sejam? O que nos impedirá de usar tudo o que nós temos para a pregação do Evangelho? Ah, mas é perigoso! Perigoso é viver sem Jesus, que amanhã você morre e passará a eternidade no inferno, porque os que não creem em Jesus também ressuscitarão. Mas ressuscitarão para a segunda morte, para o juízo eterno. Nós ressuscitaremos para a glória eterna. Mas hoje, o que o Senhor tem para nós hoje é: tenha viva a sua esperança. Renove o seu ânimo no serviço por Cristo. Renove a sua fé na esperança daquele que está vivo e ressuscitou. Conforme dizem as Escrituras, conforme testemunharam tantas pessoas, e conforme você também vai testemunhar em primeira mão um dia. Se em breve ou não, o Senhor o sabe. Ah, irmãos, louvado seja o Senhor por essa esperança viva em nosso coração.
Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos porque a nossa fé não é vã. Nós cremos, Pai, não num Cristo hippie, nós não cremos num Cristo que foi um revolucionário, nós cremos no Cristo das Escrituras, conforme nos ensinam as Escrituras, no Deus que deixou a sua glória no céu, se fez carne, habitou entre nós, foi tentado, sem contudo jamais pecar. No Cristo que levou sobre si os nossos pecados, que morreu a nossa morte naquela cruz, que foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Foi visto por tantas e tantas pessoas, subiu aos céus e voltará. É nesse Jesus que nós cremos. Pai, que a nossa esperança seja viva e que essa viva e certa esperança nos motive a te amar ainda mais. Que essa viva esperança substitua o medo do nosso coração. Que essa viva esperança substitua as nossas vaidades. Que essa viva esperança substitua o nosso orgulho, o nosso ego, o nosso amor pelas coisas passageiras, Senhor. Que essa viva esperança faça de nós melhores crentes, melhores cristãos, santificados por aquele que vivo está. Que assim seja, Pai, com cada um de nós, para o louvor e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.